Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse é o 30º dia das nossas meditações quaresmais. Nos últimos dias, viemos falando sobre as virtudes teologais e começamos a falar das virtudes cardeais. Na nossa última meditação, falamos sobre a virtude da prudência. E agora vamos falar sobre a segunda virtude cardeal, que é a virtude da justiça. Jesus, no Evangelho, ele insiste várias vezes sobre a prática da justiça, nos recomendando, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus também, nas bem-aventuranças, ele diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas no que é que consiste esta virtude da justiça? O Catecismo da Igreja diz o seguinte: a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. E aqui nós poderíamos sintetizar naquela frase de Jesus no Evangelho, quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A justiça é nós praticarmos a retidão diante de Deus e diante também do nosso próximo. A virtude para com Deus, ela tem um nome próprio, é chamada virtude da religião. Nós vamos aprofundar logo em seguida um pouquinho mais o que significa isso. E para a justiça para com os outros homens, para com o nosso próximo, significa respeitar os direitos de cada um, estabelecer uma harmonia nas relações humanas que promove uma equidade em prol do bem das pessoas em particular e também em prol do bem comum. O homem justo na Bíblia é aquele que tem uma retidão diante de Deus e diante do próximo. Nós podemos tomar como um exemplo de homem justo São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. A Bíblia o qualifica como homem justo, um homem reto diante de Deus e também diante dos homens. E São Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala um pouco a respeito desta virtude da justiça com relação ao próximo e com relação àqueles também que têm pessoas sob o seu cuidado, dizendo: Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu a quem prestar contas. E como nós podemos, então, aplicar na nossa vida prática, no nosso dia a dia? Como é que nós podemos aplicar esta virtude da justiça? Nós podemos aplicá-la em duas principais instâncias. Primeiramente, no respeito ao direito de propriedade que cada um de nós temos. Então, por isso, para vivermos a virtude da justiça, nós devemos, em primeiro lugar, evitar a apropriação indevida do que pertence aos outros. Mesmo evitarmos pequenos furtos. E aqui a virtude da justiça está muito ligada com aquilo que nós chamamos de honestidade. Então nós devemos evitar defraudar as outras pessoas em qualquer instância, tanto na nossa vida pessoal como também na nossa vida profissional, por menor que seja este prejudicar o próximo. A segunda forma que nós temos de praticar a virtude da justiça é evitando contrair dívidas as quais nós não estamos certos de poder pagá-las no tempo devido e pagá-las da maneira devida. Também nós podemos praticar a virtude da justiça quando nós pegamos algo emprestado de alguém, nós cuidarmos daquilo com um maior zelo do que se fosse de nossa própria posse, se fosse nosso aquele objeto, e também restituir aquilo que nós pegamos emprestado no tempo devido, o quanto antes, não ficarmos na posse de bens que não são nossos. E também nós praticamos a virtude da justiça se nós causamos algum dano, algum prejuízo voluntariamente para alguém, nós sermos capazes de repará-lo e de restituí-lo.
Então, esta primeira realidade, nós respeitarmos o direito à propriedade do nosso próximo. A segunda forma, a segunda instância de praticarmos a virtude da justiça é através do respeito à honra e à reputação do nosso próximo. Por isso, nós praticamos a virtude da justiça quando nós evitamos juízos temerários sobre o nosso próximo, ou seja, evitar julgar pelas aparências sem conhecimento de causa, evitar julgar o nosso próximo de maneira frívola, de maneira banal e procurar julgar o nosso próximo o mais favoravelmente possível nas suas atitudes. Depois, uma outra forma que nós podemos praticar a virtude da justiça com relação à honra e ao respeito pela reputação do próximo é evitar a maledicência. A maledicência é quando nós damos a conhecer a outros defeitos secretos do nosso próximo, porque tanto a Bíblia como a Igreja nos ensina que todas as pessoas têm direito à boa fama. Então nós devemos evitar todo tipo de maledicência. É o que nós costumamos chamar de falar mal pelas costas dos outros, colocar em relevo defeitos ocultos da outra pessoa. E também nós praticamos a virtude da justiça aqui quando também nós evitamos todo tipo de calúnia. Não caluniar o nosso próximo é viver observando esse direito da justiça que o outro tem. É dever estrito reparar a maledicência e também as calúnias que nós cometemos contra o nosso próximo. Mesmo quando esta mentira ou esta maledicência, ela vai deixar uma marca indelével. Porque existem algumas situações de calúnia e de maledicência que às vezes elas podem prejudicar a pessoa de uma forma muito forte e é muito difícil de se apagar isso. Existe uma história que certa vez um penitente foi se confessar e ele padecia muito desse mal da calúnia, da maledicência, da difamação. Então o confessor lhe deu uma penitência. Olha, pegue um saco de pena e saia espalhando estas penas por toda a cidade. E depois que você terminar essa tarefa, você volte aqui que eu vou te dar a segunda parte da sua penitência. E o penitente assim o fez. Saiu pela cidade inteira espalhando aquelas penas que eram espalhadas pelo vento. Depois que ele terminou sua tarefa, que ele achou bastante fácil, ele voltou ao confessor e disse: olha, já terminei a primeira parte da minha penitência. Qual é a segunda parte? E aí o confessor disse: então agora eu quero que você vá por onde você passou e recolha todas as penas que você espalhou pelo caminho. E aquele penitente falou assim: olha, isso é impossível, porque as penas já foram espalhadas e o vento já as levou para muito longe. Então ele disse: também é possível, impossível, aliás, reparar os males que você provocou. E pediu para que ele então fizesse penitência e a partir daquele dia pudesse agir com justiça, com respeito à honra e à reputação do nosso próximo. Então nós devemos ao máximo procurar espalhar coisas ao vento que nós não temos certeza e que também vai difamar o nosso próximo, aquilo que não vai contribuir para o seu bem. Então estas são as principais formas de nós praticarmos a virtude da justiça com relação ao nosso próximo, com relação às suas propriedades, às suas posses e também com relação à sua própria pessoa, à sua honra e à sua reputação. Como eu falei, existe uma realidade da virtude da justiça que ela é praticada com relação a Deus. E esta virtude com relação a Deus, ela é chamada de virtude da religião. E ela pode ser definida da seguinte maneira: é a virtude moral que nos inclina a nossa vontade, a prestar a Deus o culto que lhe é devido, por causa de sua excelência infinita e do seu supremo domínio sobre nós. Ele é nosso Senhor. Os atos internos que nós podemos fazer para demonstrar a virtude da religião e quando ela está presente em nós são, primeiramente, o ato de submissão a Deus, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas.
Depois, o ato de adoração, de quem se reconhece pequeno diante de Deus e lhe presta a devida adoração pelo fato de ele ser Deus. Depois, a virtude da gratidão, de quem reconhece que tudo que tem e que tudo que é veio das mãos de Deus. Também ter um espírito de penitência para reparar as ofensas que cometemos para com a infinita majestade de Deus, que é tão bom para conosco e que muitas vezes nós lhe ultrajamos, mesmo com atos pequenos, diante da sua bondade, da sua grandeza, mesmo os menores atos ofendem a Deus e nós devemos ter um espírito de penitência para reparar isso. E por fim, nós podemos também elevar a Deus as nossas orações e súplicas, entendendo a nossa dependência de Deus e também considerando-o como a fonte de todo o bem que nós podemos ter na nossa vida. Esses são os atos internos. Mas além dos atos internos, nós também temos os atos externos. E os atos externos eles podem ser resumidos principalmente na prática da nossa fé através da nossa vida eclesial, a prática da religião. De fato, nós principalmente participarmos ativa e publicamente da nossa igreja. E principalmente aqui, o principal ato externo de religião é o sacrifício. Mas aqui, sacrifício na dimensão do cristianismo se entende por excelência o sacrifício da Santa Missa. Então, nós participarmos de maneira piedosa, de maneira atenta ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Santa Missa. E depois também na participação das outras orações públicas da Igreja. A virtude da religião, ela é a mais excelente de todas as virtudes morais, porque fazendo-nos praticar o culto divino, aproxima-nos mais de Deus do que todas as outras virtudes. E nós devemos praticar esta virtude da religião porque está inscrito no próprio ser das criaturas, que todas as criaturas, mesmo as criaturas inconscientes, mesmo os animais, as plantas, eles devem dar glória ao seu Criador. E isso com muito mais força para o homem. O homem deve, de maneira consciente, prestar glória, glorificar a Deus, deve glorificar ao seu Criador. Para bem praticar esta virtude, é necessário cultivar em nós um verdadeiro espírito de devoção. E o que é a devoção? É aquela disposição habitual que nós temos que faz com que nós nos entreguemos pronta e generosamente a tudo o que é o serviço divino, a tudo aquilo que presta honra a Deus, nós nos dedicarmos. Esta é a verdadeira devoção. Então eu convido nesse dia você pedir a graça a Deus de viver mais esta virtude da justiça com relação ao próximo, respeitando os bens do próximo, respeitando a reputação do próximo, a dignidade de cada pessoa e também praticar esta virtude com relação a Deus, reconhecendo aquilo que é devido a Deus, a glória, o louvor, a honra que lhe é merecida. Como proposta para meditação nesse dia, eu deixo a você o texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 33 a 34. E uma frase para meditação: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus te abençoe.